Fala, meu povo, meus potinhos de brilho, como é que vocês estão? Carequinha de novo, então bora lá. Galera, teve gente hoje ontem, hoje, enfim, lá na Cidade do Samba, me perguntando qual era a real inspiração do meu figurino, né, do concurso da corte LGBTQPN+, cargo de não binário. E pra quem entende, quem gosta de filme, quem é cinéfilo ou curte musicais e tal, entendeu que o meu conceito era uma releitura de Victor Vitória, né? Que é um filme musical maravilhoso, que fala sobre essa coisa do não binário, da androgenia, do que parece que é, mas não é, do que será, e tem a ver com cabaré. Então, o meu conceito era esse de Victor Vitória, só que numa versão mais moderna, que não fosse tecidos de alfaiataria, né? Porque os figurinos daquele filme são muito alfaiataria, tem terninho e tal. E aí teve gente que falou, mas por que as flores? Ah, mas por que as cruzes? Tá. Geralmente eu sempre boto elementos, eu faço sincretismos nos figurinos quando possível. Então eu sempre boto elementos religiosos, né? Então, já que era uma coisa cabaré, ele era vermelho com detalhe preto, então eu trouxe essa questão, né, do axé, do povo de rua, das pomagiras, né, já que é a coisa do masculino e feminino. O chapéu não era um chapéu tão feminino, mas também não era tão masculino, né? E tinha uma espada, tipo uma navalha, assim, espada, no meio das rosas. E para dar um toque delicado, eu botei os passarinhos azul e amarelo, em homenagem à minha querida Unidos da Tijuca, meu querido Borel, da Rua São Miguel, que tem a Rua São Miguel. E por isto ele tinha essa coisa assim do cabaré, mas que também tinha coisa do lúdico, né? Dessa questão do lúdico, de misturar com a religião. Era uma coisa masculina e feminina. Feminina porque era um body e tinha anquinha, mas masculina porque tinha uma gola estruturada e tinha uma gravata e não tinha o peito marcado, que roupas femininas, os peitos são bem marcados, né? Então ele era mais reto. Foi pedido na reunião, no evento que teve na Sapucaí, naquele dia que eu fui com o terno de pavão que eu filmei e botei pra vocês, foi pedido que os não binários tivessem alta moda, alta costura, high fashion, materiais diferentes, volumes, texturas, composições. E aí eu trabalhei com isso, né? Do couro, corino, né? No caso, de textura xadrez, que ele tem um alto e baixo relevo, né? E diagonal. Não é aquele xadrez retinho, quadradinho, é um xadrez de losangos, vamos dizer assim. E a, e a junção da textura do glitter, que dá uma ideia de lixa, de bruto, né? E as flores, que são delicadas, então eu sempre mesclo essas coisas na hora de compor um personagem. E eu tinha que ser muito rápido, porque eu só tinha praticamente 10 dias, até menos, até uma semana, pra montar tudo. E montei com o que eu tinha em casa, não foi comprado absolutamente nada, né? E tanto que nas videoaulas que eu gravei pro canal, que a partir de segunda-feira voltarão a estar disponíveis, porque eu gravo a videoaula em live, as pessoas assistem, eu retiro do ar e depois só fica disponível depois que a roupa for usada, seja por mim ou por alguma cliente ou um cliente que seja. E aí eu tava devendo fazer uma videoaula explicando como compor personagem. Então esse vídeo aqui já serve como uma introdução, pelo menos vocal, né, de teoria vocal, que é falada, né, de como montar um personagem, né? A botinha, ao mesmo tempo que ela era um símbolo feminino que tinha salto, ela era mais bruta,
tinha o solado tratorado, que é muito do coturno masculino, né? Cabelo, não tinha cabelo, era careca, pra dar essa ideia do homem careca, do não binário mesmo, do andrógeno, que na época dos cabarés tinham muitos personagens carecas, né? Tanto que no Moulin Rouge você tem um dos personagens lá, amigo do escritor, que ele é careca e ele, embora tenha roupa masculina, mas ele tem algumas maquiagens e tal. E as composições são assim, e futuramente, quando a gente tiver novos personagens, eu vou explicando mais a fundo. É porque não dá pra ensinar uma receita de bolo, tipo, tantos ovos, tanta farinha, não. Pra compor um personagem, você tem que ver qual é a necessidade do personagem, qual é o evento, o horário do evento, como é a locomoção interna dentro do evento, tipo, se tem muita pilastra, se tem muita mesa, se tem muita coisa. Então, dependendo de peças grandes, você esbarra em tudo, pode quebrar. Caudas muito longas não são legais, porque pode alguém pisar e te derrubar ou rasgar. Por exemplo, hoje eu estava com a anquinha de pétalas, porém eu senti que tive alguma certa dificuldade quando eu tinha que locomover pelo público. Depois do evento, né, antes de sair o resultado, na hora de locomover, eu senti que eu dava umas esbarradas. Mas assim, ali foi inevitável, não foi algo que foi pensado para que eu tivesse a questão do não locomover. Não, ali foi pensado um figurino show de dança, com os conceitos que foram pedidos e com volume, porque eu queria que também dar o efeito de que eu mostrando que eu emagreci, né? E então, quando você aumenta volume para cima, aumenta volume para baixo, você cria um visual ampulheta, né? E o body eu não deixei tão apertado como eu gostaria, porque ando tendo umas dorzinhas meio doidinha de rim, né? Pode ser que seja só uma coisa temporária. Aí, como eu tô esperando fazer um exame na clínica da família, tô esperando chamarem do SUS. Eu acredito que seja cálculo renal, não, porque se fosse eu já tava com muita dor. Mas graças a Deus já não. É só uma inflamaçãozinha. Mais uma. Então é bom você evitar, né? Apertar muito pra não dar boom. Então é isso, meu povo. Um beijo, meus potinhos de brilho. Curte, comenta, compartilha. Segue nosso canal no YouTube, @pod de podcast. Pode se alegrar ao UFC. Segunda-feira à noite volta ao ar os vídeos, às 23 horas. Por que eu mudei o horário das videoaulas para noite? Porque o público que me segue é um público noturno. Então, naqueles insights que o próprio site dá, eu vi que a noite era o meu público maior. Então, costumo gravar videoaulas à noite. E as videoaulas novas voltam de manhã, voltam à noite, tá bom? Beijo, fui!